Espigado era o apelido de José Augusto do Amaral, ou Preto Amaral, como ficaria mais conhecido alguns anos mais tarde. Espigado dizia a verdade à polícia. Era real a descrição que fez dos seus crimes. No campo de Marte, 2 ossadas de pequenas dimensões são a prova dos crimes que ele diz ter cometido ali. Assim que chegou ao local, acompanhado pela polícia, o criminoso apontou com segurança um e outro local em que ele tinha enterrado o cadáver das 2 vítimas. E feitas ali as escavações, realmente apareceram os esqueletos a que ele se referia. Preto Amaral entrou para a história nacional da criminologia como um dos primeiros serial killers do Brasil. Mas vem comigo que eu vou te contar todos os detalhes. Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Edilene Neves e você está no canal Quem Se Importa, onde falamos sobre casos reais criminais todas as quartas-feiras. Se você gosta desse tipo de conteúdo, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que você sempre seja avisado quando eu postar vídeos novos. Se você curtir o vídeo, peço para que você deixe o seu like, que me ajuda muito na divulgação do canal, e também me sigam nas redes sociais que eu vou deixar no descritivo do vídeo para vocês. Então, vamos para o caso de hoje. José Augusto Amaral, mais conhecido por Preto Amaral, nasceu em 15 de agosto de 1871 em Conquista, Minas Gerais. Seus pais, Antônio Augusto do Amaral e Francisca Augusto do Amaral, foram escravos africanos do Congo e Moçambique, e eles foram comprados pelo Visconde de Ouro Preto. Mas eles foram alforriados em 1889, após a abolição dos escravos, que aconteceu em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea assinada pela princesa Isabel. Sendo assim, com 17 anos, Preto Amaral já era um homem livre. Em 1908, então com 37 anos de idade, Preto Amaral fez parte de um dos batalhões de caçadores da polícia do Uruguai, em Montevidéu. Ele também serviu depois na polícia de Goiás e em São Paulo, no 1º Regimento da Cavalaria, de onde desertou. Em 1925, seguindo para o Rio de Janeiro, Preto Amaral incorporou-se ao Batalhão Patriótico, organizado pelo Dr. Geraldo Rocha, seguindo para o norte, sob o comando do Coronel Paes Leme. Regressando ao Rio de Janeiro, em 1926, Preto Amaral desertou novamente, embarcando para São Paulo, onde foi preso como desertor e indultado ali 3 meses depois, em 19 de novembro de 1926. Dessa vez, até fins de dezembro do mesmo ano, não teve ocupação, vivendo de furtos e outros expedientes para a manutenção da sua subsistência. A polícia verificou que ele estava identificado no Registro Geral número 60.278, de 22 de setembro de 1922, e em seu registro policial constavam várias identificações para fins militares. Entre 1918 e 1922, ele teve vários problemas com as polícias de todas as cidades por onde ele passou. Nessa época, era muito comum a prisão de negros, pois muitos não conseguiam emprego e viviam de pequenos trabalhos, os chamados hoje de bico. E em muitos casos, quando não conseguiam nem um bico, não conseguiam trabalho nenhum, era comum que a polícia prendesse por vadiagem e pequenos furtos. Hoje, provavelmente, Preto Amaral só seria preso por furto e não por vadiagem, né? Hoje isso não existe mais. Em 1927, Preto Amaral, que estava com 56 anos de idade, era um andarilho e vivia nas ruas de São Paulo e se mantinha às custas de pequenos bicos. Ora ele vendia balões, ora ele recolhia e vendia papelão, latas, ora ele arriscava a sorte em jogos de carta, enfim. Assim ele ia levando a sua vida dessa forma, assim, com bicos.
Em 5 de janeiro de 1927, no entanto, Preto Amaral é preso na rua 25 de março, no centro de São Paulo, acusado de assassinar um menor de idade, quando ele então confessa o crime. Esse e mais 2, por sua livre e espontânea vontade. Na verdade, o crime a que estava sendo preso seria oficialmente o terceiro e último crime cometido por Preto Amaral. 2 dias antes de sua prisão, no dia 3 de janeiro de 1927, um carroceiro chamado José Leme de Vasconcelos reconheceu em um jornal a vítima de um brutal assassinato como sendo seu irmão de 15 anos, que estava desaparecido. O nome dele era Antônio Lemes de Vasconcelos, nascido em São Paulo no dia 19 de novembro de 1911. Eles eram filhos de José Lemes, que há mais ou menos 6 meses estava em tratamento de tuberculose em São José dos Campos. A mãe era Maria Claudino de Vasconcelos e eles moravam ali nos fundos de um prédio no número 8 da Alameda Antônio Maria, que ficava no bairro da Vila Maria, que era um bairro assim bem pobre na época. A casa era muito simples, muito humilde, e eles viviam assim, eles tinham muitos irmãos, era muita gente. A vítima, Antônio Lemes, era um operário da fábrica de tecidos de juta, chamada Santana, e tinha saído de casa na manhã do sábado, dia 1º de janeiro, lá pelas 7 horas da manhã, para ir trabalhar, né? Foi destino ao trabalho dele. Ele vestia um paletó caqui, uma calça de brim clara e uma camisa de algodão listrada. E estava descalço de um pé, já que estava machucado, mas ele levava a outra botina embrulhada nas mãos. Ele também usava um boné. Ele não voltou para casa naquele dia, mas foi encontrado no dia seguinte, no dia 2 de janeiro, já sem vida, num local assim bem isolado, bem ermo. E já no outro dia, na segunda-feira, dia 3 de janeiro, os jornais estamparam a notícia da pessoa, da vítima lá, e foto do corpo encontrado de um menino, quando então o seu irmão procurou a polícia. No entanto, até aquele momento, dia 3 de janeiro, ninguém tinha pistas de quem seria o assassino, só tinham descoberto o corpo do menino. Por volta das 2 horas da tarde do dia 4 de janeiro de 1927, Roque de Cerqueira Leite, de 38 anos de idade, que era empregado numa casa de artigos assim, de eletricidade na Praça da República, bem próximo ali à Avenida Ipiranga, procurou pelo delegado Juvenal de Toledo Pisa, depois de ler os noticiários e suspeitar de um homem, um negro reforçado, que eles diziam, que viu exatamente na manhã do dia 1º de janeiro em companhia de 2 menores, um dos quais vestia um paletó caqui e tinha as mesmas descrições que apareciam ali nos jornais que ele tinha lido. Então ele associou. Ele disse que entre 10 e 11 horas da manhã do dia 1º, quando ele foi almoçar no restaurante Meio-Dia de Antônio Monteiro, bem próximo ali ao mercado municipal, ele viu que parou na porta assim, do restaurante um preto reforçado, de estatura regular, ou seja, não era muito alto, aparentando 50 anos, e 2 menores, um dos quais trajava roupa caqui como da foto. Um dos meninos foi embora e o outro, que tinha a roupa caqui, sentou para almoçar com o homem negro, quando também tomaram vinho. E as despesas foram pagas pelo homem negro velho, né? O Roque detalhou ao delegado Juvenal de Toledo Pisa as descrições do homem e onde ele poderia ser localizado, já que estava sempre ali pelas redondezas, então ele era conhecido pelo pessoal dali, né? E logo o homem foi preso na rua 25 de março e confessou o crime. A imprensa se referia a ele como besta fera, monstro negro, diabo preto e também como estrangulador de crianças. De acordo com seu depoimento, ele mesmo falou para o delegado que ele seduzia, geralmente oferecendo comida, e quando ganhava a confiança da vítima, ele levava elas para um lugar mais isolado, onde ele asfixiava as vítimas, e quando tinha certeza que elas já estavam sem vida, ele estuprava elas e ia embora. Todas as vítimas eram do sexo masculino, as 3. Preto Amaral então detalhou seus crimes. A primeira vítima
foi Antônio Sanches, no dia 5 de dezembro de 1926. Sanches tinha 27 anos de idade, era natural de Barra Bonita, interior de São Paulo, era franzino, meio afeminado e aparentava ter menos idade do que os seus 27 anos. Ele tinha se mudado para a capital para tentar ali uma vida melhor, ganhar mais dinheiro, mas as coisas estavam bem difíceis para ele. Depois de caminhar ali por horas à procura de um trabalho, Sanches, cansado, ele se sentou ali embaixo de uma árvore na Avenida Tiradentes para descansar um pouco e pensar o que ia fazer. Quando foi abordado por um homem negro, que era o Preto Amaral, né? Era um homem negro desconhecido, que puxou conversa com ele. O homem ofereceu um cigarro e Sanches aceitou e eles começaram ali a conversar. Depois de um tempo de conversa e percebendo que Sanches estava sem dinheiro até para comer, Preto Amaral o convidou para almoçar no bar do Cunha, que ficava ali bem próximo de onde eles estavam. Depois de almoçarem, Amaral chamou Sanches para ajudá-lo num trabalho no Campo de Marte, oferecendo dinheiro pela ajuda, e o homem aceitou, afinal ele não arrumava emprego e aqueles dias estavam realmente difíceis. Ele precisava de uma graninha e ele aceitou a oportunidade. Quando eles chegaram no Campo de Marte, num local assim bem isolado, Amaral atacou Antônio Sanches, né, que se defendeu de todas as formas. Mas como Amaral era bem maior e mais forte do que o franzino Sanches, ele não teve muita sorte. Em pouco tempo, ele foi estrangulado por Amaral. Amaral então se certificou que de fato o homem estava sem vida, escutando o coração, né? E em seguida ele violentou o corpo do Sanches. Depois fugiu e deixou o rapaz ali lá no Campo de Marte. A segunda vítima era 24 de dezembro de 1926, véspera de Natal, quando José Felipe de Carvalho, de 12 anos de idade, que morava no Alto do Pari, na Rua Araguaia 17, saiu de casa por volta das 3 horas da tarde para brincar com seu estilingue. Naquele dia, mais tarde, seria a missa do Galo na Igreja Santo Antônio, e ele pediu permissão à mãe, a dona Georgina Silveira dos Santos, para ir à missa, assistir à missa do Galo à noite e tudo mais, e ela autorizou. A dona Georgina era viúva e tinha somente esse filho, e essa missa seria bem tarde da noite, acho que era meia-noite a missa. Mas lembrando, naquela época, quase 100 anos atrás, as pessoas até dormiam de porta aberta. Era tudo muito tranquilo, e mesmo que nem fosse tanto assim, as pessoas eram ingênuas e assim, não viam maldade em nada. E não era costume, não era comum acontecer coisas ruins, e isso nem passava pela cabeça delas. Então elas lidavam o dia a dia de uma forma muito simples. Em uma reportagem que eu localizei, a mãe de José Felipe disse que permitiu que o filho fosse à missa porque era um dia de festa e ele estava se divertindo e ela gostava de ver o filho feliz. Ela se orgulhava, inclusive, dele ser religioso e ter tanta fé, então ela deixou ele ir na igreja. Ela só começou a se preocupar quando ele, horas mais tarde, não voltou para casa. E ela, mesmo depois de procurarem, assim, em todos os lugares e não encontrou em lugar nenhum, aí é que ela ficou realmente preocupada e foi até a polícia. Aquele dia garoava, já que na época era comum a garoa, era dezembro, na capital paulistana, no século passado, tanto assim que São Paulo tinha a fama de terra da garoa. Pois é, garoava sempre, né? Então, voltando, garoava aquele dia quando José Felipe caminhava ali pelas proximidades do Canindé, quando ele avistou um homem vendendo balões de gás. O homem, percebendo o interesse e o fascínio do menino, ofereceu um balão a ele, que aceitou, né? Imediatamente. Isso foi o suficiente para ganhar a confiança do menino. E quando o Preto Amaral notou que ele carregava um estilingue no bolso da calça ou do short, enfim, ele disse que ele conhecia um lugar onde tinha muitos passarinhos que, se ele quisesse, se o menino quisesse, ele poderia levá-lo até o lugar. O menino, sem desconfiar de nada, ingenuamente concordou e saiu feliz da vida ao lado do homem que seria o seu algoz, né? Amaral, mais uma vez, levou sua vítima para o Campo de Marte e, como da primeira vez com o Sanches, né, ele estrangulou o menino e o violentou em seguida. Nesse caso, o corpo seria encontrado somente 10 dias depois pela polícia,
Quando então a sua mãe ficou sabendo que tinham encontrado e foi lá na delegacia para identificar e identificou o menino pelas roupas. A terceira vítima foi a que levou a polícia aos demais assassinatos, né? Era o Antônio Lemes de Vasconcelos, de 15 anos, que era operário da fábrica de tecidos de Juta, chamada Santana, e que tinha saído da sua casa na manhã do sábado, dia 1º, lá pelas 7 horas da manhã para trabalhar. Pois bem, quando o menino saiu do trabalho, ele cruzou com o Preto Amaral ali nas redondezas do mercado municipal. Quando ele então convidou o menino para almoçar e ofereceu R$2.000 para que Antônio Lemes o acompanhasse até a Penha, até o bairro da Penha, na Zona Leste, para fazer um serviço. E o menino, sem desconfiar de nada e dando graças a Deus, né, que tinha aparecido um bico para ele fazer, já que na sua casa tinham muitos, eles eram em muitos irmãos, tinha muitas bocas para sustentar, o pai doente, enfim, ele aceitou o trabalho de bom grado e os dois seguiram para o Largo do Mercado assim que acabaram de almoçar. Eles entraram no bonde e desceram no ponto final, terminando o trajeto a pé ali pela estrada de São Miguel, na Zona Leste de São Paulo, parando em vários bares, porque o Amaral, toda vez que via um bar, ele parava para tomar umas cachaças. Na altura ali do quilômetro 39 da estrada de São Miguel, que era uma estrada longa e com muito mato, bem deserta, assim, bem deserta mesmo, Amaral e o menino entraram num atalho, que na época chamavam de trilhinho, uma espécie de caminho assim no meio do mato, uma trilha mesmo, né? Quando Amaral, confiante que não tinha nenhuma alma viva por ali, além dos dois, né? Ele passou o braço no pescoço do menino, do José Lemes Vasconcelos, e começou a apertar. Ele contou à polícia que o menino tentou se defender, mas que ele era mais forte e logo o José Lemes desmaiou. Amaral, nesse momento, tirou o cinto branco de 85 centímetros que ele levava em sua cintura e passou no pescoço do menino e apertou com toda a sua força, para ter certeza que o menino estava mesmo sem vida. E só depois de ter essa certeza, ele tirou a roupa do menino e fez sexo com ele também. O corpo de Antônio foi encontrado no dia seguinte por uma pessoa que passou ali pelo local, por aquela trilha, né? E avistou o corpo do menino e avisou a polícia. Quando Amaral foi preso, uma outra testemunha surgiu. O nome dele era Roque Pezino, era pai de um engraxate de 9 anos de idade chamado Carmine Pezino, que morava na Rua Maria Marculina, no número 70. Carmine era uma quase vítima. No dia 13 de novembro de 1926, Preto Amaral ofereceu um trabalho a um pequeno engraxate. Era para transportar um caixote com roupas, onde ele receberia R$4.000. E o menino, obviamente, aceitou, né? Ele era um engraxate, ganhava pouquinho, aceitou. Quando passavam pela ponte da Cantareira, Espigado, ou seja, Preto Amaral, agarrou a criança, arremessou a sua inseparável caixa para longe e começou a apertar o pescoço do menino. Lembrando, tinha 9 anos, hein? Naquele momento, ele teria ouvido barulho de pessoas, de vozes, de gente se aproximando. Aí ele se assustou e fugiu e deixou o menino desmaiado lá, na ponte. Quando ele retornou algum tempo depois, o menino já tinha ido embora. Ele acordou e foi para casa. O pai do menino disse que a família tinha ficado com muito medo de denunciar a polícia e ficaram calados. Mas agora que tudo estava nos jornais, o pai da quase vítima resolveu dar o seu depoimento. Quando o Preto Amaral foi preso, não demonstrou resistência. Ele foi levado pelos policiais para mostrar os locais onde tinha deixado as vítimas, ali no Campo de Marte, e foram encontradas 2 ossadas realmente de pequenas dimensões, que foram as provas dos crimes que ele diz ter cometido ali. Assim que ele chegou ao local, acompanhado pela polícia, o criminoso apontou com segurança um e outro local onde ele tinha enterrado ou largado, enfim, as vítimas, né? E fizeram as escavações ali e realmente os cadáveres apareceram e foram constatados que era verdade o que ele estava falando. Estranhamente, depois de ser preso e contar tudo ao delegado, Preto Amaral disse se sentir aliviado
com as confissões, tanto que confessou os 3 crimes e não somente aquele que ele estava sendo acusado, né? Aquele último que tinha encontrado, ele foi logo falando dos outros. No entanto, disse não reconhecer o engraxate de 9 anos, a quase vítima lá, o Carmine, né? Ele contou ao delegado que era atormentado pelos fantasmas das 3 vítimas todas as noites, assim, que as vítimas vinham para se vingar dele. Ele foi submetido a rigorosos exames psiquiátricos, o que existia de melhor na época, né? Lembrando que tem 100 anos aí quase, né? E os médicos chegaram à conclusão que ele não tinha nenhum problema psicológico, nada, nenhum problema psiquiátrico, nada. Enfim, que ele era consciente dos seus atos e que ele era um criminoso frio, sádico, necrófilo e pederasta, já que o seu foco eram os meninos. O seu diagnóstico médico, feito pelo psiquiatra Antônio Carlos Pacheco e Silva, que era figura importante no meio da psiquiatria na Faculdade de Medicina de São Paulo, foi o seguinte: Amaral enquadrou-se no grupo dos pervertidos sexuais, caracterizados por aqueles que se encontram em permanente estado de hiperestesia sexual, que sob influência dessa excitação, que é contínua e mortificadora, são levados ao ato, mais ou menos automaticamente, sem terem a capacidade de refletir e julgar o ato impulsivo. Os crimes dos sádicos necrófilos são executados com relativa calma, com prudência, de emboscada, e o criminoso age como se estivesse praticando um ato normal. Nos exames físicos feitos pelos médicos da polícia, se descobriu que o órgão genital de Preto Amaral tinha um tamanho desproporcional. Ele próprio disse à polícia que uma mulher da vida, assim, uma prostituta, nunca o atendia 2 vezes e que isso era um grande problema para ele. E culpou essa anormalidade a uma simpatia que ele fez na adolescência para que seu pênis crescesse. Embora Preto Amaral fosse analfabeto, era um homem muito inteligente e tinha várias habilidades. Dentre elas, sabia tocar alguns instrumentos musicais apenas de ouvido, jogava cartas muito bem, já que tinha uma excelente memória, ninguém ganhava dele, além de ser um ótimo cozinheiro e também um ótimo ferreiro. Consta que os jornais continuaram anunciando homicídios semelhantes a esse que ele praticou, esses crimes que ele cometeu, mesmo depois da sua prisão. E por esse motivo surgiu a teoria na época de que Preto Amaral fosse inocente e que só tinha confessado os crimes porque tinha sido torturado pela polícia, obrigado a confessar. Porém, em entrevistas do próprio Preto Amaral na época, é muito difícil que isso seja verdade, porque ele afirmou, mostrou os lugares e tudo. Muitas pessoas queriam, inclusive, o seu linchamento em praça pública e imploravam pela sua execução. No entanto, Preto Amaral acabou morrendo de tuberculose 5 meses após a sua prisão na cadeia pública de São Paulo, antes mesmo de ir a julgamento. Ele nem deu tempo de julgarem ele. Em seu prontuário médico consta que logo após a sua prisão, em 5 de janeiro de 1927, ele foi ficando cada vez mais debilitado, emagreceu muito rapidamente, tinha febres altíssimas e reclamava muito de dores reumáticas. Ele então, na ocasião, foi removido para a enfermaria da cadeia pública, onde faleceu de tuberculose pulmonar em 2 de julho de 1927, aos 56 anos de idade, ainda sob prisão preventiva, e nunca chegou a ser julgado de fato. 85 anos após o crime, foi realizado um júri simulado em São Paulo e Preto Amaral foi absolvido por 257 votos contra 57 pela condenação, já que a maioria dos advogados acreditava na versão de tortura para que ele assumisse os crimes. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da forma como eu contei, como eu narrei o caso aqui para vocês. E se gostaram, não se esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar, para me ajudar a divulgar, a impulsionar esse vídeo para mais pessoas e ajudar também o canal a crescer, ok? Pessoal, é isso. Digam nos comentários se acreditam na inocência de Preto Amaral, que talvez fosse alguém com problemas mentais,
psicológicos, enfim, ou se acha que de fato ele foi o culpado pelas 3 mortes que ele mesmo assumiu. E é isso, pessoal. Obrigada por me ouvirem até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!